querido casal, estamos aqui mais uma vez para conversarmos com vocês no nosso discipulado de casais sobre o que o Senhor tem para nós, para os nossos casamentos. Boa noite, queridos. Esperamos que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, na paz do Senhor. E como a Beth falou, sempre é uma alegria estar de volta aqui, né? Chegando até o lar de vocês. Então, nesta noite, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, vamos orar pedindo a Deus a sua proteção, a sua guarda e o seu cuidado sobre as nossas vidas. Amém. Pai querido, obrigado, Deus, por esse momento. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos com os nossos queridos casais. Pai, clamamos e pedimos que o Senhor esteja abençoando cada lar nesta noite, Amém. cada casal, Senhor. Amém. Deus guarda, ó Deus, restaura saúde, Pai, se for Amém. necessário, Deus querido. Abre os corações dos teus filhos, Pai amado, que eles possam, Pai, agora, Pai, esquecer os afazeres do dia, o cansaço, e estejam, Pai, com o coração disponível para ouvir a Tua palavra. Amém. Fala conosco, fala com os nossos queridos casais, Pai. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula que nós iniciamos na última aula, quando falamos sobre oração, né? E dizíamos ali que era uma das características de um discípulo de Jesus. Hoje nós vamos falar numa outra característica, que é a obediência, né? Uma característica muito importante, que é uma característica necessária para o discípulo de Jesus, né? Então nós vamos falar sobre a obediência, né? E é interessante notarmos que para obedecer precisamos conhecer, né? Fala-se um pouco, o livro aborda um pouco de que a criança, para que ela obedeça, ela precisa conhecer as regras, precisa conhecer determinados fatos, né, para poder obedecer. Então, e nós, como nós estamos falando na questão de discipulado, né, quer dizer, para sermos um discípulo de Jesus, nós vamos falar dessa característica muito importante da obediência. E essa obediência, ela nos leva necessariamente a conhecer a palavra do Senhor, né? Então, ao conhecer a palavra do Senhor, nós vamos identificar assim o discípulo, né? Então, como está dito aqui, como saber se sou discípulo de Cristo? Não é? Então, e o livro nos aponta que nós precisamos morrer para nós mesmos, né? Então, o discípulo precisa morrer nos seus desejos, na sua vontade, nas suas vontades do coração, né? Ele precisa se esvaziar para se entregar a Jesus, né? E é interessante que a evidência inegável ao discernir se alguém é um discípulo é ter o caráter semelhante ao de Cristo, né? Agir e reagir conforme Jesus fazia, né? Então, este é um cuidado que nós precisamos ter. Agir como Jesus agiria e reagir como Jesus agiria. Então, nós precisamos ter esse caráter. O caráter é como que Jesus se comportava quando andou aqui conosco na Terra, né? Então, nós precisamos ter esse caráter de Jesus. E o que isso tem a ver com o nosso casamento, né? Evidentemente que o caráter, né? Nós precisamos ter o caráter de Jesus, precisamos buscar ser um discípulo de Jesus, para que nós possamos, em consequência, termos um casamento melhor, um casamento mais feliz, um casamento mais alegre, né? Um casamento melhor estruturado. Então é um pouco sobre tudo isso que nós vamos falar hoje, né? E como ser o discípulo, sobre a obediência, nós vamos tratando desse tema ao longo da nossa conversa.
né? E é interessante que o livro, este livro do Kate Phillips, que nós já mostramos na aula quando falamos sobre a oração, ele aponta 4 características, né? E aqui nós temos as virtudes que caracterizavam a vida de Jesus, que era a obediência ao Pai, a submissão ao Pai, né? Jesus tinha um nível de oração muito grande, intenso, e Jesus amava as pessoas, amava os pecadores, estava sempre junto das pessoas, sendo misericordioso. Então, essas características, né, são o que nós, como discípulos, devemos buscar. Evidentemente que o discípulo é um processo de formação, né? Nós não somos um discípulo hoje perfeito, acabado. Não, nós estamos trabalhando. O que é importante é querermos ser esse discípulo de Jesus. Termos essas características que Jesus tinha, que nós possamos trabalhar isso para que sejamos mais parecidos com Jesus, né? Então, é um pouco isso. E eu queria apenas dizer a vocês que nós já trabalhamos a oração dessas características. No último encontro. No último encontro. Paulo e Silvia abordaram profundamente, intensa e grandemente, né, a característica do amor, né? E a submissão nós queremos abordar numa próxima oportunidade que tivermos, né? Então, mais uma vez, este é um conteúdo que está nesse livro, conforme vocês têm a fonte aqui do Kate Phillips, né? E a motivação cristã, né, a nossa motivação para obedecermos a palavra, para obedecermos ao Senhor, ela é o amor, né? Nós temos uma resposta à ação de Deus por nós. Então, o primeiro distintivo, quer dizer, a primeira característica do discípulo, do verdadeiro discípulo, é o amor. E o Senhor colocou isso para nós em João 14,15, nós lemos: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, é uma relação que nós estamos observando aí que existe. Se você quer ser um discípulo obediente, você ama a Deus. Se você ama, você quer obedecer. Então, tem uma relação muito próxima, muito intrínseca entre um aspecto e o outro. Nossa motivação é o amor para a obediência. E nós somos capacitados para obedecer a Deus como? Pelo conhecimento das Escrituras, pela submissão ao Senhor. Então, nós vamos abordar aqui 2 aspectos, tá? O primeiro é que você e eu, né, todos nós, precisamos conhecer a palavra de Deus. E o segundo é que nós, você e eu, precisamos o quê? Decidir obedecer a Deus. Então, a gente vai trabalhar hoje esses 2 pontos. Só para colaborar um pouquinho, esse distintivo do amor, que é do discípulo, é interessante, porque se nós pegarmos várias profissões, né, você vê que o médico você identifica pela roupa que ele está usando, né? O pessoal da Força Armada, o distintivo e a característica são específicos, né? A vestimenta, né? E do cristão diz que o distintivo do cristão é o amor, né? Então, por isso o que a Beth colocou aí é muito importante. Então, a gente vai trabalhar agora essas 2 facetas, né, da questão da obediência. Então, primeiro, você precisa conhecer a palavra de Deus. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O Senhor falou isso. Feliz é aquele que ouve e que obedece o que ele ouviu. Ele conhece a palavra, ele ouviu a palavra e ele vai obedecer. Quem de nós não quer ser feliz, não é verdade? Nós queremos ser felizes. Então, o Senhor está dizendo para nós, ouça a minha palavra e a obedeça. Então, isso no nosso dia a dia, na nossa família, vamos estar atentos a isso, a conhecer a palavra para poder obedecê-la. E nós vemos também aqui em 1 Timóteo 2,15, que está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, o Senhor, aqui nós vemos essa orientação da palavra dele, né? Paulo falando a Timóteo, que a gente vai se apresentar diante do Senhor e para isso nós queremos que essa aprovação dele. Para ter essa aprovação, para sermos um obreiro aprovado, nós temos que
manejar bem a palavra, essa palavra da verdade, conhecer a palavra, saber direitinho como interpretar o que está escrito ali. E aí vem uma primeira pergunta para nós. Eu tenho ouvido, tenho lido, tenho estudado diligentemente a palavra de Deus? Eu tenho me dedicado a conhecer essa palavra, a estudá-la? Eu manejo bem essa palavra da verdade? Eu estou apta a compartilhar essa palavra com o meu cônjuge, com os meus filhos, com a minha família? Então, isso é para nossa reflexão, porque nós precisamos manejar bem essa palavra. E para isso tem várias maneiras. A gente, por exemplo, no nosso momento atual, que a gente está tendo essas aulas gravadas, cultos gravados, não é? Eu tenho ouvido a palavra, eu tenho visto os vídeos, eu tenho me dedicado nesse estudo, eu tenho na minha casa procurado também ler a palavra todos os dias e me alimentar dela. Então, é importante que a gente se lembre disso, porque o Senhor diz que feliz é aquele que ouve a palavra e a obedece, ok? Um outro ponto é que a Bíblia revela a vontade de Deus, mas muitas pessoas podem permanecer o quê? Analfabetas do ponto de vista bíblico, ou seja, sem conhecimento, sem a capacidade de interpretação. E nesse caso, elas vão se privar de quê? De sustento espiritual, de motivação, de bênção. Simplesmente por quê? Porque se acomodaram, não é? Não lendo e não meditando na palavra de Deus. Se a palavra tem a vontade expressa de Deus, eu preciso me dedicar a ler, a aprender do Senhor. Gente, não é uma coisa tão simples. Isso exige o quê? Esforço. Isso exige dedicação. Isso exige persistência. Muitas vezes a nossa carne não quer fazer isso, não quer se dedicar àquela leitura, àquele estudo. Faz uma leitura superficial. Mas não. Quanto mais você for um discípulo verdadeiro do Senhor, quanto mais você tiver esse caráter de Cristo, mais prazer você e eu vamos ter na leitura da palavra. Então nós precisamos responder essa pergunta aqui. Eu me encaixo nesse perfil? Nesse perfil de um cristão que está meio que analfabeto em relação à palavra do Senhor, que se acomodou e não está estudando? Se eu me encaixo nesse perfil, o que eu preciso fazer para mudar? Né? Como eu posso me dedicar mais na minha casa, né? O marido como sacerdote do seu lar, a esposa educando seus filhos? Como que eu posso mudar isso dentro do meu lar, na minha vida diária? Vamos fazer essa mudança, como o Laudir falou, é um processo. Nós precisamos conhecer essa palavra para poder obedecê-la. E isso é muito sério, porque olha o que o Senhor Jesus fala para nós. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ele está nos alertando. Vocês querem ser meus discípulos, fiéis e verdadeiros? De verdade, você quer ser meu discípulo? Você tem que permanecer firme na minha palavra. Como que eu posso permanecer firme na palavra que eu não conheço? Não vou permanecer firme. Eu vou ser levado, não é, por todo vento de doutrina, como diz a palavra. Toda informação que vem, que chega até mim, como hoje a internet traz inúmeras informações. Nós temos hoje inúmeros pregadores e ministérios, e muitos deles estão pregando heresias. Como é que eu vou saber se isso é heresia ou não? Se eu conhecer a verdade, se eu conhecer a palavra, se eu estiver firme na palavra. Okay? Então isso é sério, o Senhor está dizendo isso para nós. Você vai ser meu discípulo se você estiver firme na minha palavra. E para ficar firme na palavra eu tenho que conhecê-la. Então a nossa pergunta, se eu não for o exemplo de um discípulo ou de uma discípula, como é que eu vou poder cooperar para que o meu cônjuge, meus filhos sejam discípulos de Jesus? Então se eu tenho filhos, né, eu preciso ser exemplo para esses filhos na palavra. Eu preciso também cooperar sendo um exemplo de Jesus para o meu cônjuge. Eu vou estar ajudando neste processo que ele também, como eu, está sendo submetido de crescimento na palavra. E é interessante que Deus espera que nós sejamos um discípulo dele para que ele possa fazer a obra através de nós. Sim. Então nós precisamos ser discípulos para fazer a obra dele. Né? Sim. Aqui nós vemos também o seguinte, olha, se eu não conheço a vontade de Deus numa determinada situação, é mais provável que eu não conheça a palavra de Deus para essa situação. Vocês estão entendendo a diferença? Eu preciso tomar uma decisão e eu não sei o que fazer, eu não sei qual é a vontade de Deus. Então, provavelmente eu não estou conhecendo a palavra de Deus em relação àquele assunto. Por quê? Porque a palavra do Senhor tem princípios orientadores, ou ela tem ordens que são diretas de Deus para nós, para as nossas decisões. O que nós precisamos, então, é conhecer, é manejar bem, é dominar essa palavra. E olha novamente aqui o alerta de Jesus para todos nós que queremos ser seus discípulos verdadeiros. Ele fala aos discípulos dele, também fala a nós.
Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, nós precisamos estar atentos a essa orientação do Senhor, porque nós não queremos errar. Nós queremos tomar decisões corretas na nossa vida, né? Como esposa, como mãe, o marido, como chefe da família, como pai, como esposo, na nossa vida do dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Nós queremos tomar decisões corretas, não é isso? Queremos obedecer à vontade do Senhor. Mas muitas vezes nós estamos errando, fazendo coisas em desacordo, por quê? Porque não conhecemos as Escrituras, não buscamos, não estudamos, não ouvimos, né? Não queremos ouvir, nós precisamos ouvir e conhecer para não errar, porque aqui, além dele falar que nós erramos não conhecendo as Escrituras, também não conhecemos que é o poder de Deus. E se vocês se lembrarem da nossa última aula que falamos da oração, a gente chama atenção para isso aqui, olha. Quando eu preciso tomar uma decisão, eu me dedico a orar e a estudar a aplicação dos princípios bíblicos. Nós sabemos que a oração muito pode nos seus efeitos, o Senhor demonstra o poder dele através também da oração, e nós precisamos aprender a ler a palavra e a aplicar aqueles princípios bíblicos na nossa vida, naquele momento, naquela situação, naquela circunstância que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós estamos querendo tomar o caminho mais fácil, que é, não, eu vou pedir conselho. E às vezes pede conselho até a pessoas que não deveriam pedir o conselho. Não estamos dizendo aqui que não se deva pedir conselho, não é isso. Tem pessoas que são preparadas, os pastores, né? As pessoas que têm chamado para isso, são preparadas para nos ajudar. Só que a gente tem que também exercer um papel de maturidade, buscar entender a vontade de Deus na palavra dele, buscar crescer nesse conhecimento e não apenas ficar atrás de pessoas que leem, que estudam a Bíblia e que vão trazer para nós uma resposta ali já mastigada, ok? Então vamos crescer nisso e vamos buscar essa orientação do Senhor e o poder dele através da palavra. E aqui, olha, a gente tem que ter também um cuidado em relação às nossas emoções. A vida cristã, ela se baseia na obediência à palavra de Deus e não em seguir emoções. Não é isso que a gente conhece? Olha só o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, quer dizer, no juízo, no seu modo de pensar, no seu entendimento. Na malícia, sim, sede crianças. Mas quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, nós não podemos ficar seguindo as nossas emoções livremente, confiando, acreditando nelas. Nós temos que ser amadurecidos, ok? O nosso modo de pensar tem que ser transformado pela palavra, né? Conforme Paulo fala, a gente não deve se acomodar a este mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Como que a nossa mente vai ser renovada e transformada? Simplesmente se eu tiver alguma coisa para colocar no lugar do que tem lá. E esse alguma coisa tem que ser a palavra do Senhor. Então, sem conhecimento adequado da palavra, o discípulo se baseará em sentimentos, em esperanças vãs, em opiniões, a própria opinião ou opinião de terceiros. Ele vai ficar baseando a sua vida, suas decisões nessas coisas que são voláteis, não é? Que são subjetivas. E ele vai arriscar o seu futuro, ao invés de garantir o seu futuro na vontade de Deus, nos fatos da sua fé, que garantem a sua fé. Fatos esses que estão todos colocados na palavra de Deus. Verdades que estão colocadas na palavra de Deus, que expressam a vontade de Deus. Então não vamos ficar seguindo emoções e sermos imaturos, meninos no juízo. Vamos estar firmados na palavra, manejando bem essa palavra e obedecendo essa palavra. E para isso, gente, tem essa figura aí que vocês estão vendo, que da mesma forma que o meu corpo, ele vai ser um corpo saudável, se eu o alimentar adequadamente, não é? Com alimentos bons, naturais, saudáveis, cheios de vitaminas e minerais, da mesma forma o que está escrito aqui é verdade no plano espiritual. Você é o que você come. Quer dizer, se eu me alimento da palavra, se eu tenho fome da palavra de Deus, eu vou ter um espírito fortalecido. Se eu me alimento de coisas que não tem nada a ver com situações do mundo, realidade somente do mundo, coisas que não têm valor, não têm importância, deixa o meu espírito amíngua, desnutrido, eu vou estar enfraquecida. E aí nós temos esse versículo em Jeremias 15:16, que ele expressa bastante essa vontade, esse desejo, né, de conhecer a palavra, de viver pela palavra, de ter a palavra de Deus. Jeremias diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi.
Elas são a minha alegria, o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Então, Jeremias aqui está demonstrando justamente isso, não é? Que ele está comendo a palavra, no sentido que ele está devorando, se alimentando, se apropriando daqueles preceitos, todos que estão ali, porque aquilo é a alegria dele, é o júbilo, é o contentamento dele. Então, o verdadeiro discípulo, ele tem essa percepção, essa concepção. Ele se alegra em estudar, em conhecer e aplicar a palavra do Senhor. Vocês não estranhem, mas nós estamos gravando a aula aqui na igreja, no momento do culto das mulheres, né? E tem umas 4 crianças aqui na salinha ao lado, então se tiver algum barulho, vocês vão nos perdoando, tá bom? Então, como a Beth falou da questão de conhecer a palavra, né? Se nós não conhecemos, nós também não podemos obedecer, né? É preciso, aqui um outro item, é preciso decidir obedecer. Eu preciso querer obedecer, né? Ser como Cristo, colocar o futuro e a vida nas mãos dele, ter um compromisso, ligar-se a Cristo, não importa as consequências. Isso é o que nos leva a decidir a obedecer, né? Nós queremos correr o risco. E aqui tem uma figura de um equilibrista, interessante essa história, que ele estava atravessando entre 2 prédios e enquanto ele se preparava, estava praticamente iniciando a sua travessia, aglomerou-se, muitas pessoas se aglomeraram embaixo e aplaudiu e tal, e ele se voltou para esse grupo de pessoas e falou: olha, vocês acreditam que eu vou conseguir atravessar sem cair? Não, acreditamos, cremos firmemente e tal, você é capaz. E quando ele sentiu que as pessoas realmente estavam acreditando, ele voltou-se para o grupo e falou: olha, eu queria que alguém de vocês subisse para um voluntário para que eu levasse nas minhas costas. Queridos, não apareceu um, né? E o temor, né? Quer dizer, então isso mostra um pouco essa questão da decisão de obedecer, de arcar com os riscos, de arcar com as consequências. Confiar, né? Confiar plenamente. E em Cristo nós podemos confiar. Amém. Nele nós podemos entregar, nele nós podemos buscar o colo dele, né? Dele nós podemos sentar-se aos pés dele, né? Nós podemos atravessar com ele essa corda do equilibrista aqui sem problema nenhum, né? Porque nós cremos e confiamos nele, né? Então é muito importante isso, decidir obedecer, né? E aqui em Romanos, interessante esse versículo, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Então nós também precisamos ir caminhando para que nós possamos buscar o caráter, né, de Jesus, né? Isso é muito importante. Então, querer obedecer é baseado em emoções, mas o discípulo não apenas quer, ele decide obedecer. Olha, eu quero obedecer, mas né? não consigo. Mas não consigo. Difícil. Tá difícil. Não consigo avançar. Mas o verdadeiro discípulo, ele decide. Eu vou arcar com as consequências, eu quero obedecer ao Senhor, sei que com Ele eu posso caminhar, eu posso contar, né? Então, quem vai te dar isso? A tua vontade, a tua decisão de obedecer vai ser pautada, vai ser fortalecida pelo Espírito Santo, né? Que pode vencer os sentimentos e nos levar a agir conforme o compromisso anterior com Jesus, né? De decidir, de caminhar com Jesus, né? E com relação a isso, a gente precisa estar bem alerta, né? Principalmente, não só agora, mas é muito comum hoje em dia, determinadas filosofias, autoajuda, e aquela questão de você endeusar o próprio ser, o eu, então você merece ser feliz,
Se você gosta, você deve fazer, você deve tentar, aproveite o seu momento, a vida é muito curta, seja feliz. Então tem muitas ideias e filosofias hoje que vão dar vazão ao quê? Às emoções. É o que eu sinto. E aí as pessoas começam a querer andar pelo que elas sentem, pelo seu próprio coração, que é enganoso, como diz a própria palavra do Senhor. Então nós como cristãos, nós como discípulos, que queremos ser discípulos verdadeiros do Senhor, nós temos que prestar muita atenção nisso e submeter as nossas emoções ao senhorio do Senhor. Não é? E esse senhorio ele vai ser encontrado também na palavra dele. Não só o Espírito Santo nos capacitando, falando conosco, mas a própria palavra falando conosco. Quando houver conflito entre a palavra de Deus, o que a palavra diz, os seus sentimentos, o discípulo decide fazer o quê? O que Deus ordena. O discípulo verdadeiro, ele segue a palavra, aquilo que o Senhor ordena. E isso é muito importante, porque principalmente hoje em dia, gente, como está tão fácil, tão simples, o exemplo que nós usamos aqui, o divórcio, não é? Ah, eu não estou mais feliz, eu acho que Deus não quer isso para mim, eu vivo infeliz com você, a gente tem incompatibilidade de gêmeos, a gente briga muito, ele não me entende. Não é essa esposa essa não é a esposa que eu queria, que eu pedi a Deus, e não adianta, eu já insisti muito, eu estou infeliz. Deus não quer que eu seja infeliz. Então a pessoa pega esse sentimento, ela pega essa vontade do coração dela de ser feliz, e ela acaba indo por um caminho que normalmente, né, a sociedade hoje está aprovando bastante, que é o caminho da separação e do divórcio. Quando a palavra de Deus fala o contrário. A palavra diz que você não deve se separar. A palavra diz que Deus odeia o divórcio, não é verdade? Então, essa pessoa não vai encontrar essa verdadeira felicidade na decisão baseada nas suas emoções. A verdadeira felicidade ela é encontrada na obediência à palavra do Senhor. Então, essa pessoa tem que entender o seguinte, não, olha, por que não está dando certo? Como nós podemos viver melhor? O que é que nós estamos fazendo errado, em desacordo com a palavra de Deus, que está levando o nosso casamento a essa crise? Por que você não me entende? Por que eu te trato mal? Por que a nossa comunicação não funciona? Então, vamos trabalhar os problemas que existem no relacionamento. Por quê? Porque trabalhando esses problemas, as características de nós dois, né, que estão em desacordo com o caráter de Cristo, nós vamos procurar ser o que? Mais parecidos com Jesus. E quando, como Laudi falou, quando nós conseguirmos, né, avançar nesse processo de sermos parecidos com Jesus, agir e reagir como ele fazia, o nosso casamento vai entrar no eixo. As situações que hoje nos trazem infelicidade vão mudar. Elas vão se transformar em situações que vão trazer felicidade. Porque nós vimos já o versículo falando que felizes são aqueles que ouvem e obedecem a palavra. Então, o meu casamento vai ser um casamento feliz quando eu for uma verdadeira discípula do Senhor. Né? Então, muito cuidado com essas filosofias que mandam a gente acreditar nas emoções, embarcar nas emoções quando elas são contrárias à palavra do Senhor. Muito bem. Aqui nós temos um slide em que diz: alguns cristãos conhecem a Bíblia, mas foram educados longe da obediência. Né? E então diz aqui, cuidado, o método mergulhe e pule. Né? Então mergulhe nas promessas e pule as ordens. Né? E eu creio que todos nós já vimos aquelas caixinhas de promessas, né? E o problema é que muitos ficam só na caixinha, né? Na caixinha, vai lá todo dia, tira uma promessa. Uma promessa. O que Deus quer me falar hoje? Bom, eu preciso enfrentar uma situação, vou lá na caixinha, puxo o papelzinho, o que Deus está me falando? Na sorte, né? Quer dizer, isso não... As promessas, elas estão na palavra, elas fazem parte da palavra. São importantes. São importantes, não estão erradas. Agora, o problema é você se pautar só nelas, né? Você pautar a tua vida de caminhada só na caixinha de promessas. Só né? Quer conhecer as promessas. As promessas, não quer conhecer as ordens. Pula as ordens, né? Não, as ordens, essa não é comigo. Não é? Então é muito importante nós ficarmos atentos a isso. Né? Então mergulhe nas promessas e pule das ordens. Não dá. Não, esse não é o caminho. Né? Nós temos que mudar esse caminho. Vamos continuar acreditando nas promessas, mas conhecendo todo o resto. Conhecer a Bíblia como um todo. Né? E aqui, muito interessante,
como posso aplicar estes ensinamentos à minha vida pessoal, ao meu casamento, né? Então, a Beth já enfatizou bastante nos slides anteriores, né, o quanto conhecer a palavra, o quanto meditar na palavra, o quanto buscar na palavra os encaminhamentos, os ensinamentos para nós, para a nossa vida conjugal, né? Isso é sumamente importante. E olha, aqui em 1 Timóteo 3,16 fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E essas duas, a imagem, né, dessa moça abraçada com a palavra, né, representa isso, né? Estamos representando aqui a palavra do Senhor, A né? palavra A Bíblia. do Senhor, quer dizer, totalmente envolvida na palavra. Então, o nosso proceder, a nossa caminhada, o nosso pensar, o nosso agir é com base na palavra. E lembram daquele texto de Jeremias 15:16? É isso, né? Em que Jeremias fala: quando foi encontrada a tua palavra, as tuas palavras, eu as comi. Então, reflete um pouco aqui, né, essa imagem de que nós estamos envolvidos, nós nos deixamos envolver na palavra, né, totalmente envolvidos na palavra. Então, acho que esse é o nosso propósito e o nosso querer, o nosso caminhar no nosso caminho para nos tornarmos mais discípulos, mais parecidos com Jesus. É nos envolver e totalmente nos embaraçar na palavra. Deixar que ela fique entranhada, né, na nossa vida, conhecê-la, né? Conhecê-la na profundidade. E uma coisa interessante aqui, quando fala toda a Escritura, é justamente isso, toda ela. Nossa. Ah, mas eu não gosto dessa parte aqui. Ah, esse pedaço aqui eu não entendo muito bem, não vou obedecer. Não, é toda a Escritura, e ela é inspirada por Deus na totalidade dela. É a palavra do Senhor na sua totalidade. E ela é útil para nós. E não são só as promessas. Não são só as promessas. E esse versículo chama atenção, que ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Então, nós temos que nos submeter, né, a esse ensino da palavra na nossa vida para crescermos. Não é verdade? E aqui nós colocamos, extraímos alguns versículos como exemplo para vocês, tá? Exemplo de como nós podemos ler a palavra e aplicá-la na nossa vida e analisarmos, né, se nós estamos obedecendo ou não aquilo que o Senhor está falando. A gente selecionou alguns versículos apenas, viu? Vocês vão poder fazer isso em toda a leitura que vocês fizerem. E nós colocamos aqui alguns, nós vamos passar, não vamos nos deter muito, né? Mas, óbvio, a Bíblia está cheia. Nossa, é muita coisa, gente, muita é maravilha. É muita coisa. Nós extraímos alguns que nos mostram o quanto a Bíblia nos é útil, né? Para nos orientar, para nos instruir o nosso dia a dia e principalmente o nosso casamento. Né? E muitos versículos que todos vocês já conhecem, não é? Então eles vão indicar para nós o quê? Aquele processo que nós estamos falando, o processo de nos tornar um discípulo verdadeiro. Porque a gente sabe que Jesus falou: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E quantos de nós hoje não estamos inquietos nessa realidade nossa da pandemia, do isolamento, não é verdade? Com medo? Mas o Senhor falou: não vos inquieteis. Então vamos aplicar a nossa vida e obedecer. Jesus também falou aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí eu paro e vou refletir. No meu dia a dia de esposa, eu estou negando a mim mesma? Eu estou realmente no meu casamento priorizando meu marido, minha família, meus filhos? Será que eu estou fazendo isso ou não? Aí nós temos lá em Efésios 4:29, Paulo falando: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Como é que está a minha comunicação com meu marido? Como é que está a minha comunicação com os meus filhos dentro da minha casa, do meu lar? Da minha boca tem saído que tipo de palavra? Boa para edificação? Ou palavrão, xingamento, palavras agressivas, tom de voz alta? A gente já fez uma aula inteirinha sobre comunicação, lembram? Eu estou obedecendo a palavra quando diz que não é para sair esse tipo de palavra da minha boca? Ah, Beth, mas o meu gênio, você não conhece o meu gênio. Eu não preciso conhecer seu gênio, o Espírito Santo conhece. E você tem que submeter o seu gênio ao Espírito Santo. E ele vai transformar. Porque o Laudir falou lá atrás, né? É o Senhor, o Espírito Santo, que nos capacita a obedecer a palavra. Então nós devemos querer, desejar para que isso aconteça, não é?
É verdade. E ainda aqui, continuando nesse rol de exemplos, né? Nós temos aqui, assim também, vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Né? Está lá em Efésios 4:33. Aqui nós encontramos pontos fundamentais para o nosso casamento. Né? Nós, maridos, precisamos amar as nossas esposas. Né? E todos sabem que a mulher necessita de sentir-se amada. Como o homem necessita de ser respeitado. Então, a Bíblia nos dá a receita. Né? Outro item, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, sempre Jesus é o nosso modelo, a nossa referência. Não é? Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Né? De novo, quer dizer, amai é uma ordem. Né? Uhum. Especialmente são todos verbos, né? Verbos imperativos, né? São ordens para a gente seguir. Então não podemos tratar a nossa esposa com amargura, e eu creio também que a esposa não deva tratar também o seu marido com amargura. Né? Então a palavra nos instrui. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Né? Nós estamos trazendo, né, para as nossas vidas o Evangelho, que nós precisamos viver dignamente, de acordo com a palavra do Senhor. Né? Aqui nós temos alguns outros exemplos para a gente poder avaliar, né, no nosso dia a dia, como é que isso está funcionando na nossa vida de discípulo. O Senhor fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele está mandando nos alegrarmos, não é? O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, estava passando por lutas tremendas, mas ele fala da alegria. Então, no Espírito Santo, quando a gente está se aproximando do Senhor, em intimidade com Ele, é possível, mesmo no meio da dificuldade, a gente viver com o coração alegre, porque a nossa alegria está nele, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Todo mundo já leu isso. Mas será que na hora da discussão, de uma confusão, de um problema na minha casa, eu realmente estou conseguindo ser uma pessoa longânima? Eu estou ajudando o meu cônjuge, suportando em amor, né, dando suporte para ele, ajudando ele a superar essa situação. Eu estou conseguindo perdoar alguma coisa que está acontecendo no meu dia a dia, no meu relacionamento? Eu estou querendo fazer isso? Porque se for buscar novamente aquela questão da emoção, eu não estou pronta para perdoar, não. Não estou pronta, você me machucou demais, eu não quero. Mas o que nós falamos? Decidir obedecer. E a ordem é perdoar. Essa é uma das ordens de perdão. Tem várias, né, gente, na palavra do Senhor. Vários falando de perdão. A gente está dando só exemplos aqui. Quantos casamentos hoje estão em crise pela falta de perdão? E se há falta de perdão no casamento, e eles são cristãos, eles estão precisando se acertar naquele quesito de ser discípulo verdadeiro. Porque a ordem está dada, a palavra está escrita, é necessário perdoar, senão eu não serei perdoada. Mas eu falo, eu não quero perdoar, eu não consigo perdoar. Então eu estou dizendo, eu não quero obedecer ao Senhor Jesus quando Ele manda perdoar. A verdade é essa, não é? Então nós precisamos trabalhar, colocar isso aos pés do Senhor e conseguir avançar, né? Temos aqui o orar sem cessar, que a gente tratou na aula passada, sobre oração, necessidade de oração. Nós tivemos 2 semanas desde aquela última aula. Será que nós conseguimos avançar no entendimento de que a gente precisa orar, de que é necessário orar, que o poder de Deus vem sobre a nossa vida quando oramos, que a realidade muda quando nós oramos como casal? Cada casal que está ouvindo a gente agora aqui pode avaliar isso. A gente conseguiu avançar? Não, a gente avançou muito pouco. Não desanime. Comece de novo, recomece. Como a gente está falando, recomece. Nós sempre estamos recomeçando. É um processo. E o Senhor abençoa a nossa decisão de obedecer. Ele vai abençoar e vai fortalecer vocês como casal. Tá? Amém. E esses 2 últimos aqui exemplos. Abstende-vos de toda forma de mal. Eu estou fazendo isso? Como eu estou usando o meu tempo? Né? Como eu estou usando os recursos que o Senhor me dá? Me aperfeiçoando no conhecimento da palavra, ou vendo coisas que não têm sentido, que muitas formas são coisas do mal, e muitas vezes são coisas do mal, né? Está lá em 1 Tessalonicenses. E o Senhor falando, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. Quer dizer, como é que é a palavra que sai da minha boca? É uma palavra verdadeira?
o que é sim, o que é não. Então, gente, aqui a gente botou os pontinhos vermelhos para dizer que são inúmeras situações, inúmeras orientações que nós temos na palavra de Deus sobre a vontade de Deus para a minha vida, para a vida do meu cônjuge, para a vida do meu casamento. Vamos aprender, vamos ler, vamos estudar, vamos conhecer e vamos decidir obedecer Amém. a essas orientações da palavra do Senhor. Amém. E aqui são um ponto interessante. Eu preciso crescer no conhecimento da palavra, que é uma avaliação pessoal para cada um de nós, né? A começar por mim e pela Beth. Com certeza. Né? Isso é para nós, né? Eu preciso crescer no conhecimento da palavra. Eu decido obedecer a palavra de Deus, eu já decidi, eu quero isso para a minha vida, né? Entendo que assim o meu casamento se firmará e refletirá a glória de Deus, né? Na medida que nós buscarmos cada vez mais ser um discípulo de Jesus, dentro dessas características que nós já abordamos até aqui, né? Que falta apenas a submissão, que em outra oportunidade nós falaremos sobre ela. Né? Na medida que nós caminhamos nessa direção, certamente o nosso casamento será melhor e refletirá a Deus, a glória de Deus no nosso casamento. Né? Então, e alguém pode, né, dizer, puxa, mas é difícil, é complicado, eu tenho dificuldades, eu não consigo. E olha o que diz Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus. Oh, meus queridos, Deus está à nossa disposição para nos ajudar. Ele quer isso, né? Ele quer isso e deseja isso. Dele. Amém? É a boa vontade dele. E finalizando aqui, o resultado, portanto, desse caminhar como discípulo de Jesus, qual que é esse resultado? É aquilo que nós almejamos, não é? Ser verdadeiros discípulos. Em Atos 4,13, a gente encontra o seguinte: quando Pedro e João, né, foram colocados diante do Sinédrio, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então isso aqui para nós é um grande ensinamento. Quem anda com Jesus, quem está com Jesus é reconhecido, não é? Se torna diferente. Pela diferença. Aqui ele está dizendo, eram pessoas incultas, iletradas, sem conhecimento formal, mas eles foram transformados pelo fato de andarem com Jesus. Eles adquiriram, receberam de Deus a sabedoria necessária para falar, não é? Naquele momento que eles estavam ali. E as pessoas ao redor reconheceram que eles eram diferentes e que eles tinham estado com Jesus. Isso é o que a gente tem que desejar para o nosso casamento, para a nossa vida, que as pessoas reconheçam que nós andamos com Jesus, que nós temos estado com o Senhor, temos investido tempo com o Senhor, na oração, no estudo da palavra e da vontade dele, não é verdade? As pessoas vão reconhecer isso em nós. E reconhecer para quê, gente? Para que nós possamos ser bênção na vida delas, para que nós possamos glorificar a Deus através das nossas vidas. Esse é o objetivo, glorificar a Deus. E nós vemos que o Senhor Jesus falou para nós o seguinte, ó, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O contexto que ele fala isso é o contexto que ele lavou os pés dos discípulos. Agora, serve para todas as outras coisas que ele fez também, para aquelas coisas que ele nos ensinou quando esteve aqui, não é? Ele nos deu exemplo, o tempo todo ele estava dando exemplo para nós do que fazer, do que falar, de como agir, não era? Então ele quer que da mesma maneira como ele fez, nós também façamos. Só que para eu fazer o que ele fez, eu tenho que saber o que ele fez. E eu tenho que me submeter a essa palavra que está dita para mim, a essa vontade dele para a minha vida, não é? Eu preciso decidir, né? Eu preciso decidir, me submeter, decidir obedecer aquilo que o Senhor está me dizendo. Ele não falou, lá na frente nós não citamos o versículo, né? Que nós seríamos seus discípulos se fizéssemos o que ele nos manda. Então, ele está dando exemplo, ele está mandando. Tem ordens a serem cumpridas e nós somos servos. Assim como ele deu o exemplo aqui de ser servo, nós também devemos nos colocar como servos do Senhor, como escravos do Senhor, né? E aí, gente, nós vemos ainda ele falando, João 3,17, essa coisa maravilhosa aqui, né? Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Olha o caminho das pedras para nós, não é verdade? Quem é que não quer ser bem-aventurado? Ele está falando, se nós praticarmos essas coisas que nós sabemos, nós seremos bem-aventurados. Se nós, como marido e como esposa,
resolvermos, decidirmos, aplicarmos a nossa vontade em obedecer a palavra de Deus para nós, para o nosso casamento, se nós procurarmos entendê-la, conhecê-la e formos obedecer e sermos praticantes, ele está dizendo aqui que nós seremos bem-aventurados, nós seremos felizes. Nosso casamento vai se transformar, nosso casamento será um casamento feliz, nossos filhos viverão numa família que glorifica a Deus, eles serão ensinados nos caminhos do Senhor, e o nosso casamento vai ser reconhecido pelas outras pessoas como um casamento que glorifica a Deus, que tem algo diferente. Esse tem que ser o nosso objetivo, não é? Levar, dar toda a glória a Deus. E para isso nós precisamos honrar o nome de discípulos de Jesus, que nós somos. Então, a gente quer encerrar, concluir agora com essa ideia, né, de que nós precisamos realmente entender que aquilo que Jesus fala é verdade e Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós sejamos bem-aventurados e para isso Ele está nos dizendo, sigam os meus mandamentos, ouçam, pratiquem. E nós precisamos entender que essa é a vontade dEle e desejar obedecer a essa vontade dEle. Então estamos todos juntos no mesmo processo, crescendo dia a dia de glória em glória para glorificar o Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Esperamos que essa palavra tenha, caído no coração de vocês como bênção, para que estimule, para que motive cada um, como motivou a nós, a mudarmos algumas atitudes e desejarmos cada vez mais ser discípulo do Senhor dentro da nossa casa, no nosso casamento, em obediência a Ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos... Desculpa, esqueci de mudar aqui. Então a gente está encerrando agora, né? Queridos, obrigado por mais essa oportunidade de chegarmos até vocês, né? E esta palavra, em primeiro lugar, serviu profundamente a nós, tá? E esperamos que ela também venha a ser útil e sirva muito a cada um dos queridos casais. Amém? Amém. Eu peço a Beth para orar, nos despedir. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse tempo, Pai, que passamos aqui com os nossos irmãos, no estudo da Tua Palavra. Peço ao Senhor que cada uma dessas palavras, dessas citações da Tua Palavra, da Bíblia Sagrada, Senhor, fiquem profundamente gravadas nos nossos corações. E que o Teu Espírito Santo nos capacite a agir diferente, a decidir obedecer a Tua Palavra integralmente, sem questioná-la, porque ela é a palavra do Senhor, amém, Deus. Do Deus Todo-Poderoso. Senhor, muito obrigada porque o Senhor deixou essa palavra para nós, amém, e porque Deus. o Senhor quer a nossa felicidade como casal. Nos ajude, Pai, a obedecermos ao Senhor e a glorificarmos o Teu nome. Amém, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Deus. Queridos, um abraço grande, né? E fazemos sempre aquele abraço do Marcelo, né? Um abraço a cada um. Um abraço, sintam-se abraçados. Um grande abraço a vocês. E se Deus quiser, em breve vamos recomeçar, né? Nossos encontros presenciais, com a graça de Deus. Assim que possível começaremos e nos veremos pessoalmente. Um grande abraço, beijo. Queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.